uma existência que ele próprio se revelando. Tá? É uma auto-revelação infinita. Mas aqui onde eu estou, é infinito. A revelação está acontecendo. Tá? Agora, como ela aparece no infinito, o que é o infinito? É uma tradução disso, uma tradução do infinito, de 3 dimensões. Tá? Então, se eu afirmo a consciência do real aqui, eu não tenho mais que me preocupar com isso. O que acontece quando a pessoa já está se preocupando com isso? É que a constância dela na consciência do real não está muito. A mente está pouco. Sabe? Fica vacilando. Tá? Por exemplo, eu já estou acostumado com isso, quando eu vejo uma coisa acontecendo, não tem, né? Só fico esperando que está feliz. Não importa o caminho da mão. Estou cansado de ver isso. Cansado de ver. Um exemplo. É passado aqui. Estou achando excelente o São Paulo. Entendeu? Qual o meu nome dessa mídia? Alguém alguém não vai saber? Tá, né? Agora, funciona tudo sozinho. É uma fase
faz o seguinte, por exemplo, se nós vamos trabalhar uma resposta baseada em revelação, ela nunca vai existir. Porque na revelação, some isso que nós pensamos que tem. Sabe? É um negócio curioso. Se não for revelação, nós vamos ter teorias. Sabe? Nós podemos explicar, tem gente que olha e começa lá, chama de Maia, né? Ilusão. Surgiu isso aqui, com consideração dos pensamentos ilusórios da nacionalidade, isso aqui, um monte de teorias explicando. Agora, para mim tem valor isso. Qual valor tem para mim? Você sabe que cada acerto aqui é um acerto final. Já está assim. Tá? Cada acerto aqui é um acerto final. Por quê? Porque durante a meditação foi revelado como que é o acerto aqui. Agora não adianta, como se fosse o filosofismo, você que for quer colocar essa nuvem de tradução do infinito em 3 dimensões, que foi o filosofismo, o Gênesis Familiar, né? O vapor do quarto da Terra. Se a gente só pode ficar francesa aí, eu faço isso aí, ela não é poder. Então, não é existência real. O real é aquilo que está sempre sendo. Se a minha visão se abre e enxerga como é, se ela fechar, não mostrar mais como é, eu sei que é. É o que me importa. Tá? Porque eu vou dar a explicação da última, tá? É uma explicação primeiro que eu não gosto de explicação, tá? Eu vou uma. Essa lousa é verde, né? Essa lousa é verde. De repente, aqui uma pessoa, só ela que chega nessa lousa por negócio. Todo mundo vê que é verde. Depois, a pessoa fala assim, escuta, eu só tenho uma pergunta, por que o verde por negócio? Se a lousa não é por negócio? Eu falo assim, é um pilotismo. Ninguém vai estar vendo, está vendo o verde. Nós fizemos pilotismo, a lousa vai se mostrar como Jesus. Isso é tudo igual que está mulher, porque ela é a verdade absoluta, ela não parte de um relativo para se explicar. Sabe? Ela não parte de um plano inexistente, que não tem fundamento algum. Quanto mais nós explicamos o porquê do mesmo tempo, mais nós vamos falar da existência. Ultimar não é a morte de lá. Nós vamos gastar salarmente o que Então, Moisés está passando, né? E aí, no local lá, orar a Deus, não vamos orar, né? Aí, de repente, ele observou uma sarça atrás dele. Tudo pegando fogo, né? Aí ele observou não se consumir a sarça. Então foi esse que chamou a atenção. Porque se estivesse pegando fogo, estivesse queimando, não deveria chamar a atenção. Era o natural. Tá? Mas como estava com o fogo lá e não se queimava, isso que chamou a atenção. Aí o que ele fez? Ele chamou a atenção porque eu queria saber por que estava esse fogo ali e não queimava coisa nenhuma. Aí Deus, o âmago da sarça dele, chamou. Então, olha a questão que ela deu. E no fogo, onde precisa ter um fogo? Esse vigor. É uma explicação filosófica até bonita, sabe? Mas eu durmo com o meu ponto de vista. Nós somos o fogo desse vigor. Isso é muito útil na coisa espiritual. O Moisés viu, de repente, passou a ser diferente do fogo, mas sem a natureza da destruição. Essa não se consumia. Isso quando chamou a
E que a sarça fosse consumida porque era de substância real. Tá? Em outras palavras, nós estamos num mundo perfeito, intocável, esse. E essas chamas todas estão aí, problema, impedimento, voltou, tá? É o fogo que não consome. Tá? Nós estamos, a maravilha da verdade é exatamente quando nós sabemos que nós somos incómodos diante dos problemas de todo mundo. Tá? Exatamente. Então Deus está no âmbito disso tudo. Ou seja, então é o seguinte, o fogo é algo mal, ela chama de sinal. Né? Então ela comentou no artigo seguinte que se o fogo destruísse, então teria um carro destruidor, ela não aceitava. Como não destruiu, uma ideia não tem que correr, o fogo não teve medo dele, só observou. Quando ele observou, o que ele notou? A distância continua muito incómoda. Então, todo mundo que pensou que derrubou um parente, vai encontrar um parente incómodo. Certo? Isso daí, lá acima embaixo, certo? Quem duvidar de mim, deve fazer meditações profundas. Certo? Todo mundo pensou que nasceu gente, todo mundo pensou que derrubou gente, né? Vai olhar para o povo do escritor e vai descobrir a substância interessante. Vai ser um mundo certo. E vai ter coisa que vai virar dada por ele. A gente vai pensar assim, para você que orei, tá? Quem aqui pensou uma vez na adoração de Jesus Cristo? Alguém pensou uma vez? Hoje eu vou conseguir orar. Não? Para pedir a bênção de Jesus, abençoar Jesus Cristo. Alguém pensou uma vez? Então, quando alguém pedir ora para mim, para imaginar que é meu absurdo. Essa imaginação de ser absurdo é a prece científica, é a paradoxa da coisa. Porque se eu não for orar para um ser que recebe o nome de Jesus Cristo, o outro chama de José da Silva. Os dois são incólumes diante do mundo aparente. Ou seja, isso é uma miragem de mundo que não tem poder sobre nós. O alívio que nós sentimos de consciência quando a gente se liberta do problema do mundo é quando nós descobrimos que esse problema não é problema. Nós que achávamos que era. Tá? Porque se aconteceu um negócio comigo, eu fico pensando, puxa, não aconteceu comigo? Talvez não aconteceu comigo. Você olha para aquilo, ela tem uma ideia. Então, vem cá, eu passei uma cura danada. Eu estou aqui, será que passei de uma vez? Eu estou em colo. Qual era o fogo? Qual era o fogo? Não me queimou. Comigo você vai demonstrar acidente de carro uma vez. Acabou o carro. E foi até curioso, porque eu já comentei isso aí, né? Vocês têm graça com ele. Ela, por um bom período de meditação, mas só faz meditação na sua mente. E quando uma fase dessa, aconteceu isso aí. Tomar um fenômeno. Está trazendo para mim uma maravilha. Uma aula aqui. Tinha que ter no deitado para carregar atrás, né? Todo mundo já viu? Os caras vêm atrás. Se não fosse esse período, a calceira tinha rachado o meu carro de fora a fora. Ela não usou a linha por baixo, mais baixo do caminhão, né? Quando chegou no pneu travou. Então acabou o carro, eu saí inteiro do carro, desci do carro, e inclusive foi até curioso, porque quando eu estava falando da meditação, muito esquina, né? A gente sempre gosta de volta da gente, um campo magnético, um negócio aqui. Mas você até gosta das coisas, o campo. Eu senti que parece uma porrada no lado de mim, no lado batido.
Até que funcionava comigo. Enxar o dado da oficina, quando eu cheguei lá, eu sempre não morri, só acreditava. Agora, você queria ver o tal do fogo que me consome, né? Sabe? Porque quando a gente faz meditação, qual a ideia que nós temos? Que esse mundo aparente vai sempre ficar perfeitinho, bonitinho, né? O que significa isso? A mente está pelo mundo aparente para Deus. Certo? Exatamente. A terra está se mexendo. Qual a finalidade do princípio? Qual a finalidade do princípio? Lançar uma teoria não é soltar a pessoa que nunca foi dela. Né? Aquelas verdades nós vamos mostrar ela ser boa, vai soltar na terra. Né? Então, aquela coisa do nosso sobre a cura, tem um artigo na sua desintegração da religião, que é exatamente esse detalhe que nós estamos incómodos. Um ser que nunca nasceu. Ninguém nasceu aqui. Quem quer digitar que nasceu, ela comemora o aniversário da mãe, ela presente e tudo mais. Mas lembra que é uma piada. O ser não nasce. O jeitinho de Deus se manifestou com cada um de nós estamos. Nós somos uma manifestação divina. É assim que estamos. Ela vai ser sempre assim. Agora, quando nós conscientizamos isso, se, por exemplo, eu acredito que estava pensando, nascido num terreno, isso aí foi aquele numerado de vezes que é um outro imóvel, né, e que não tem substância para se manter. Quando eu reconheço isso, aquela mente que estava aprendendo aquele mundo sendo que era o caminho, deixou de existir, não prende mais. Percebe? E aí que a gente chama de desintegração, mas o que começa, sabe? Começa a se pegar, é a mesma coisa que a gente colocar um gelo, né? Depois deixar o lugar do sol bater. Vai ficar vidrado. Aquele negócio vai derretendo, vai sumindo. E nós não participamos desse problema. O erro é quando a gente pensa que nós não participamos disso. Tá? Nós não participamos de efeitos humanos. Nós só participamos da conectividade divina. Por isso nós fazemos essa contemplação. Eu primeiro, ela sou o Pai em mim faz a obra. Essa ação divina que é espiritual, ela é a nossa ação. Não tem ação humana por mim. Se a pessoa for sincera, só nessa explicação desse princípio, aí ela vai notar cada vez mais essa força que ela se revelando dentro dela. É como um sol, aquilo vem, sabe? E agora que você senta nele, até a pessoa tem a revelação total numa meditação só, sabe? Que é exatamente sumir de uma vez, só de uma vez. Porque existe esse sumiço de problema sem que nós enxerguemos o universo de luz. Tá? Mas o universo de luz ele é visível. Tá? Ele é totalmente invisível, é invisível que o coração não chega nesse caminho. Só que é o rio que está falando, a pessoa está falando o quê, né? Não é aceitável, eu aceito até hoje. Certo? Conscientemente não quero aceitar. Agora, a gente é obrigado a aceitar quando a gente não vê. Por isso que tem aquela separação que a gente faz durante a contemplação. Durante a contemplação, né? Onde nós vamos ser radicais? Durante a contemplação. Não trabalha conosco. Por quê? Seria mais fácil a gente entender. Seria eu não conheci ninguém, quando eu chegar assim e falar assim, eu vi 24 horas por dia esse mundo, eu sei que esse mundo
seria até bonito, ou seria até o ideal, assim, tá? Acontece que, como tem muito também, não tem contato com o mundo, tá? E o mundo não está voltando para isso, nós somos levados a aceitar o mundo dentro do cotidiano não é a naturalidade dele, senão não dá para fazer isso. Então, nós sacrificamos, aparentemente, até a questão da distância, documentada, a gente vai comentar toda a comunidade, melhor sobre isso, sobre esse trabalho na contemplação, para nós sofrermos menos o efeito das crenças no cotidiano, tá? O menos possível. Tá? Porque quem praticava a crença dele, até a noite, só lembrando a mente de Deus mesmo, percebe? Fica um negócio meio. Ninguém faz isso. Agora, por outro lado, quando nós dedicamos a meia hora da contemplação matinal, para fazer seriamente isso, a luz é muito forte. Por ser a verdade, por ser a luz. Tá? Cada vez mais, isso vai transparecendo ao mundo, de forma que o mundo, ao nosso redor, esse harmonismo, evite tanto envolvimento de sugestões para nós. Não sei se ficou claro a isso. Por exemplo, eu faço meditação, meia hora, hoje, vamos supor que eu estou jogando nada no céu, normalmente, começa hoje, até você conseguir o mundo visível dela, é isso aqui. Só tem várias situações aqui de problema, então, que levam a pessoa que está em problema, carência, toda coisa que eu acho. A partir do momento que eu começo a gastar meia hora para reconhecer isso com seriedade, esse mundo começa a trazer menos para ela, porque isso aqui é uma projeção da mente dela. Tá? Então, a pessoa fala assim, mas então acontece um monte de coisa negativa, você fica só alheio a ela. É o contrário, mas não vai acontecer mais. Tá? O mundo existe menos da gente ficar consciente de si próprio com Deus. Tá? Porque aquilo, por ser verdade, vai se manifestando. Tá? Agora, quando começar a aparecer muito, você pode observar, se acontecer muito, pode observar que a pessoa está colocando algo na frente do bem. Outra vez. Porque é outro caso que acontece com essas pessoas, por exemplo, que conseguiu harmonizar isso aqui, a tal ponto que achou que eu estava meditado. Vai soltando. Tá? De repente, aconteceu outra vez. Tá? O que aconteceu? Aconteceu foi uma área que não pegou. É o horário de emergência. Tá? Isso foi isso. Eu chamo de educação. Como? Não. O fato é o seguinte, nós temos uma função, né? Aliás, nós temos Deus. Existe um propósito universal. Ninguém, essa nossa revelação divina, por exemplo, quando nós estamos na meditação, isola esse conteúdo humano todo, fecha os olhos, fala assim, se tem algum Deus dentro de mim, né, eu quero que ele se manifeste, como tem que ser, não vou interferir mais. Cada um usa a palavra que não tem um ritual, ó Deus, Pai, Deus. Tem gente que conversa com Deus, você vai conversar com a família. Né? Mas o objetivo é o seguinte, é saber que existe uma consciência que a pessoa traz dentro de si. Dentro de mim existe uma consciência. Tá? Então eu sei que onde eu estiver, daqui até o infinito, tudo que eu for precisar ter, eu vou ter. A dose que eu precisar. Certo? Tem carro que eu falo, por exemplo, quando ela estraga o carro, jogar estraga na frente da casa, certo? Certo? Esse é o sofrimento. Acontece tarde, isso aí acontece para tudo, acontece. Por que acontece mais tarde? Porque na verdade todo mundo medita. Percebe? Não existe aquela ideia. Tem gente que fala assim, você é privilegiado, né? Todo mundo que medita é privilegiado. Porque
tirar o humano do circuito, deixar Deus, isso não é questão. Na Bíblia está lá, todo joelho tocará diante de Jesus Cristo. Não tem conversa. Quem estiver perdendo tempo aqui com os irmãos, o que está fazendo? Adiando a própria auto-revelação. Está perdendo tempo. Tá? Agora, não vai chegar ninguém, porque eu estou sendo mentiroso para todo mundo. A nossa função é, eu, por exemplo, um dos princípios,